A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simply Pentecostal. Hoje é sexta-feira e chegamos ao final da nossa semana em vitória para a glória do nome do Senhor. Muito alegre porque você tem podido estar conosco, juntamente não somente comigo, com a nossa irmã Manuela, durante esta semana, esses meses que nós temos lido a palavra do Senhor, especialmente no Evangelho de São João. E hoje nós vamos trazer a conclusão do capítulo 14. Nós estaremos lendo o capítulo 14, do verso 28 ao 31. Eu gostaria de intitular este devocional um título assim meio diferente, mas que está de acordo com aquilo que nós vamos ler na palavra do Senhor, que é: Jesus não tem nada a ver com o diabo, com Satanás, com o inimigo das nossas almas. Muitas religiões, muitas seitas por aí até falam, mencionam e têm a Jesus como uma pessoa, um profeta ou uma pessoa muito boa para eles. Entretanto, nós gostaríamos de lembrar nesta manhã em que Jesus não tem nada a ver. Por mais que as pessoas possam mencionar seus nomes por aí, entretanto, ele não tem nada a ver com as trevas. Amém? Portanto, se você tem a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus juntamente comigo. Amém? João capítulo 14, verso 28 ao 31, que diz assim: Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Nós lembramos que Jesus está no aposento alto. Judas Iscariotes já havia saído para poder entregar a Jesus aos sacerdotes. E Jesus ele começa a dar algumas instruções para os seus discípulos, para os 11 que termina juntamente com ele. E quando ele termina esta parte do capítulo 14, é quando Jesus ele sai do aposento alto e ele começa a sair pelas ruas de Jerusalém em direção ao Jardim das Oliveiras, ou Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Portanto, quando nós vemos, e Jesus relembra mais uma vez, no capítulo 14, nós vimos várias vezes Jesus trazendo esta mesma menção, dizendo para os seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele voltaria para os seus. Esta é uma linda promessa que Jesus ele deixou para os seus discípulos. Muito importante, porque eles estavam ali, sabiam que Jesus iria ser morto, eles sabiam porque Jesus dizia que ele haveria de ressuscitar, mas tudo aquilo parecia estar muito oculto, fosco, né? Eles não conseguiam compreender a dimensão que Jesus estava falando para eles. É claro que eles vieram a compreender isso uma vez quando Jesus ele ressuscitou e se apresenta diante dos seus discípulos. Mas nós vamos ver que Jesus várias vezes neste capítulo fala acerca da sua casa, fala acerca de preparar lugar, fala para eles que ele voltará para os seus discípulos. E não somente para eles, mas para nós também, que também somos discípulos de Jesus. Portanto, nós vamos ver isso. Ele disse: olha, o Pai, ele é maior do que eu, vocês deveriam estar se alegrando. Jesus disse que eu estou dizendo que eu vou para o meu Pai. Então, e Jesus ele conclui, ele fala uma palavra muito importante, que é o tema daquilo que eu gostaria de falar nesta manhã, do versículo 30, que ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, ou seja, o príncipe deste mundo na Bíblia Sagrada é Satanás, é aquele que tem
não é? O domínio do mundo, dos demônios, das pessoas, dos seus seguidores. E a Bíblia nos fala que Jesus disse: o príncipe deste mundo está se aproximando e nada, ou seja, Satanás, as trevas, o reino das trevas, não tem nada em mim. Ou seja, não tem nada a ver com Jesus. E isso é muito importante porque nós entendemos que Satanás ele tem ao seu dispor, como nós já falamos, os demônios, os seus seguidores, e ele manipula, ele tem tudo na sua mão. Quando nós olhamos para este mundo, nós vamos ver que as modas deste mundo, os entretenimentos desse mundo, tudo é inspirado pelas trevas para poder permitir que as pessoas possam continuar no caminho largo, que as pessoas possam continuar caminhando nas trevas, no pecado. E você vai ver que o diabo ele não pinta o pecado como se fosse uma coisa ruim, má. Sempre é como se fosse uma coisa boa, atraente. Nós vamos lembrar do que ele falou para Eva quando mostrou daquele fruto, ainda que Eva sabia a palavra que Deus havia dito para ela e para Adão, dizendo que não comesse, porque no dia que comesse, eles morreriam. Entretanto, a Bíblia diz que ela viu que aquele fruto era bom para os olhos, para dar conhecimento, e Satanás, ele enganou. Por quê? Porque nós vemos, e por que nós dizemos, e Jesus, ele disse que ele não tem nada a ver com Satanás, com o diabo, com o inimigo, porque nós entendemos que o inimigo das nossas almas, Satanás, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então nós vamos ver que trevas e luz, elas não se misturam. Trevas e luz não tem nada a ver uma coisa com a outra. São completamente opostas uma à outra. Portanto, Jesus e Satanás, eles se opõem. Por quê? Porque não tem nada a ver um com o outro na sua essência, no seu caráter, na sua natureza. Tudo é contrário. Nós vamos ver de que o diabo, ele é o inimigo de Deus, é o inimigo da igreja. Entretanto, nós sabemos que Jesus, ele é a cabeça da igreja. Nós vamos entender, a Bíblia chama Satanás de que ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Enquanto Jesus, a sua natureza, Deus, a sua natureza moral, ele é verdade. Jesus ou Deus, eles não apenas falam a verdade, eles são, esta é a sua natureza. Ele é a verdade e da verdade de Deus não pode haver nenhuma mentira. A Bíblia diz de que não existe sombra de variação no nosso Deus. Portanto, o diabo, como a Bíblia fala, ele é um mentiroso, ele é o enganador, ele é astuto, aleluia. Ele é aquele que levanta contendas, dissensões, calúnias, intrigas, para poder separar, para poder matar, para poder fazer com que as pessoas não possam viver bem uma com as outras. E nós entendemos que Jesus ele veio exatamente para desfazer as obras de Satanás. Portanto, aqueles que possam dizer, olha, Jesus, o diabo, né? Tem até algumas religiões que dizem que Jesus e Lúcifer são irmãos. Irmãos, que calúnia, que blasfêmia dizer tal coisa. Jesus e o diabo não tem nada a ver um com o outro, e o próprio Jesus disse isso. Nós vamos ver que, entretanto, Cristo, ele é o oposto de tudo o que Satanás ele é, de tudo o que ele faz, e por isso Jesus ele disse que o príncipe deste mundo não tinha nada a ver com ele. E nós vamos ver que Satanás teve várias investidas para tentar destruir, para poder fazer Jesus se comprometer com o diabo, se comprometer com a mentira, com a falácia, com a tentação. E, entretanto, nós vamos ver que Jesus ele foi vencedor, ele venceu todas as coisas. A Bíblia fala de que em tudo ele foi tentado, mas Jesus não se comprometeu, nem um milímetro, nem um segundo com o príncipe das trevas, aleluia. O seu compromisso era com seu Pai, o seu compromisso era com Deus, aleluia. E por causa disso, nós vamos ver que Jesus, ele venceu todas as coisas, porque esta era a promessa que Jesus havia dado, que Deus havia dado no Gênesis, lá no Éden para a mulher, que haveria de haver um
que da sua genealogia, da sua descendência, haveria de poder pisar sobre a cabeça da serpente, aleluia. Nós vamos ver que Satanás teve grandes investidas. Logo no princípio, quando Jesus ele nasce, Satanás ele usou do rei Herodes para tentar matar a Jesus, para desaparecer com ele. Entretanto, Deus, o Todo-Poderoso, seu Pai, que Jesus ele disse, o meu Pai é muito maior do que eu, aleluia. Ele é muito maior do que eu e você. Ele é muito maior do que Satanás, do que os seus anjos caídos, do que todo este mundo, do que toda a política. O nosso Deus, ele é soberano, aleluia. Nós vamos ver que Satanás tentou a Jesus, fez tentar a ele para poder cair, para se comprometer, não somente para poder tornar pães em pedras durante o seu jejum que ele passou 40 dias, mas para poder o adorar, para poder se prostrar, para poder... E como foi que Satanás disse, olha para todos os reinos dessa terra, tudo isso eu te darei, se tão somente prostrado me adorares. Oh, irmãos, o diabo, ele é cínico, ele é enganador, ele não tem vergonha, ele não tem sensibilidade, ele sabia que aquele que estava ali era o Filho de Deus, porque Jesus foi aquele, juntamente com seu pai, que o expulsou dos céus. E agora ele se atreve a dizer para Jesus, se tu és o Filho de Deus, me prostes e adores. Mas Jesus, ele foi vencedor sobre todas essas coisas. O diabo usou os fariseus, os doutores da lei, para tentar fazer Jesus cair em alguma falta da própria lei de Moisés, a lei que Jesus, que Deus havia ordenado ao seu povo. Mas o diabo se esquece, que João ele escreve, o verbo se fez carne, aquela lei era ele, a palavra escrita estava agora encarnada entre os homens, e Jesus disse, está escrito, vai-te Satanás. E Jesus ele foi vitorioso, aleluia, em todos os momentos que os inimigos, que os fariseus tentaram fazer alguma coisa para fazê-lo cair, aleluia. Algumas vezes até chamando o próprio Jesus, que expulsava demônios por Beelzebu. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você pode crer naquilo? A que ponto o diabo ele pode fazer e baixar-se para poder tentar enganar e destruir aos escolhidos de Deus, a igreja de Deus, até o próprio Jesus, meus queridos e amados irmãos, sem falar da sua crucificação, do flagelo que Jesus ele sofre, mas como nós dissemos, aleluia, em nada, em nenhum minuto, Satanás ele pôde ter nenhum segundo sequer de vitória, de poder dizer, olha, Jesus se comprometeu comigo, ele concordou comigo em alguma coisa. Não, porque, meus queridos, porque Jesus nada tem com o inimigo, com o diabo, com Satanás, aleluia, nem com o reino das trevas. Isso nos traz uma grande lição. Porque Satanás, ele somente vai trabalhar, ele só tem lugar quando alguém dá espaço para ele. Se nós, como crentes, que somos supostos a entregar 100% da nossa vida a Deus e permitir que o Espírito Santo possa controlar, guiar, ensinar, fazer todas as coisas em nossa vida, e nós restringimos o Espírito Santo de Deus e diz, não, essa área aqui não, ou na minha área sentimental Deus não tem nada a ver com isso, ou na minha vida, ou na minha escolha de com quem eu vou casar, Deus não tem nada a ver com isso, ou essa questão da minha saúde, ou daquilo que eu estou fazendo, ou do meu entretenimento, Deus não tem nada a ver com isso. Tem sim, irmãos. Tem 100% das nossas vidas. Se nós colocarmos diante do nosso Deus o 100% da nossa vida nas suas mãos, Deus ele tomará controle e Satanás ele não terá nenhuma área, nenhum espaço para poder trabalhar e enganar as nossas vidas. Entretanto, quando nós permitimos
e não damos autoridade a Deus para Ele poder fazer e trabalhar em nós, haverá espaços, haverá brechas em que o inimigo poderá entrar e fará uma destruição. Portanto, Efésios 4:27 nos diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal, aleluia. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, revista-se da armadura de Deus, aleluia, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo continua dizendo: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Portanto, como é que eu posso saber? Como é que eu posso colocar em prática esta verdade? Se Jesus não pode ou não estaria comigo no lugar onde eu estou, não vá para lá, irmãos. Se Jesus não poderia falar as palavras ou não falaria as palavras que eu estou falando, ou escutando, ou meditando, então, meus queridos, não falemos. Se Jesus não pode ser glorificado naquilo que eu estou fazendo, reagindo, falando, então, meus queridos, não vamos deixar e não vamos permitir, vamos sair fora, vamos correr, aleluia. Por quê? Porque Jesus não tem nada a ver nem com Satanás, nem com os demônios, nem com este mundo, nem com os ímpios deste mundo, nem com o reino das trevas. Aleluia! E nós também não. Se Jesus ele não se comprometeu, nós também não podemos nos comprometer. Aleluia! Muitos querem, fazer o evangelho mais fácil, ou querem que a igreja se pareça mais um pouquinho com o mundo, na desculpa de ganhar o mundo para Jesus. Meus irmãos, nós não precisamos disso. A igreja tem que ser igreja. A igreja é santa, a igreja fala a verdade, a igreja vive santidade de Deus, a igreja está do lado de Jesus, do reino da luz, do reino do nosso Deus. Portanto, não deixemos nos comprometer, nem em nossas palavras, nem no nosso agir, nem no nosso caráter, em nada, aleluia, porque da mesma maneira que Jesus não tem nada a ver com o inimigo, eu e você, como igreja, como corpo de Jesus, aleluia, o qual ele é a cabeça, nós também não temos nada mais a ver com ele. De lá nós saímos, do mundo nós saímos, do Egito nós saímos, e agora Jesus, ele nos transportou para o reino da sua luz, aleluia. Portanto, meus queridos, não nos comprometamos, mas vivamos a vida que Deus, através da sua palavra, pede de cada um de nós, sabendo que o nosso Deus é maior do que tudo que está aqui neste mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste dia e não esqueça, amanhã, sábado, nós estaremos aqui para estarmos lendo o livro de Isaías. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente. Amém.